é a essência da avaliação arquivística. Analisar o documento é a base de eu poder determinar a sua guarda, a sua eliminação. Então, a avaliação de documentos deve ser baseada na análise total da documentação relativa ao assunto a que se referem os documentos, objetivando duas coisas: a redução da massa documental dos documentos e a garantia das condições de conservação dos documentos de valor permanente. A avaliação tem sempre dois objetivos, tá? Um, claramente, é a preservação daquilo que deve ser preservado, e a outra é a eliminação daquilo que está destituído de valor. Mas, ao longo do tempo, pela ausência de critérios, tá, e de controle de fluxo, geralmente as pessoas, eu vou avaliar para eliminar. Você está todo mundo assim de documento, então todo mundo pensa, não, eu tenho que avaliar, eu tenho que eliminar, como se o objetivo da avaliação fosse se ver livre da papelada, né? Eu já ouvi vários gestores, a minha trajetória na área de arquivo é bastante longa, né? Os cabelos brancos provam aqui a minha passagem. Então todo mundo quer se livrar da papelada, tem muito documento aqui, eu tenho que jogar fora. Então é tipo assim, vou avaliar para eliminar. Não, gente, o objetivo da avaliação é a preservação, é preservar aquilo que tem significado para a administração pública, para o poder público e para os cidadãos garantirem os seus direitos, né? A eliminação da maioria dos órgãos, ela permanece, da Secretaria de Educação, de Administração, dos Transportes, da Saúde. Essas funções são permanentes, tá, dentro da estrutura do poder público. Então, através dessas funções e dessas atividades, que eu vou levantar os documentos que são produzidos. A partir daí, o que fazer? Eu conheço a estrutura organizacional da administração, o órgão, a entidade, a empresa, a administração direta, indireta, fundacional, que é produtora dos documentos, a sua missão, as suas funções e as suas atividades. E uma coisa que é fundamental, conhecer as necessidades dos usuários. O usuário é a própria administração em primeiro lugar e o cidadão, muitas vezes em paralelo, porque a produção documental, o cidadão não precisa esperar a documentação chegar no arquivo geral da cidade para ele ter acesso. Ele tem acesso na própria local, na própria unidade administrativa, na própria secretaria, e não é só o servidor que tem acesso, o cidadão, para os seus direitos nos mais amplos. Então eu tenho que conhecer, eu tenho que começar fazendo o levantamento da produção documental, conhecer a estrutura de administração e conhecer as necessidades do usuário. E aí, o que eu faço? Por que eu faço isso? Qual a razão disso? Para identificar e analisar o conteúdo dos documentos produzidos, o que vai permitir uma visibilidade do que a gente chama e que respeita muito dentro dos arquivos, que é a relação orgânica, ou seja, a relação que existe entre a missão do órgão, as suas funções, o exercício das suas atividades, a execução das ações administrativas e técnicas e o registro dos atos. É dessa relação orgânica que eu vou entender e construir o meu plano de classificação. Se eu entender e se eu reconhecer essa relação, missão, função, atividade, ações administrativas e técnicas e os atos administrativos, eu vou identificar a minha documentação, o meu arquivo, tá? Eu vou conhecer e poder criar tanto o plano de classificação quanto a tabela de temporalidade. Então, isso é fundamental. O Rafael está concordando, que foi meu aluno, e eu já falo isso em sala de aula há muito tempo, né, Rafael? Então, essa questão... Agora, como é que eu faço isso? É fácil? É simples? Tem uma série de perguntas. Eu trouxe perguntas que aí a gente tem que responder. Quem produz o documento? Por que o documento é produzido? Qual é o fluxo ou o trâmite que é percorrido pelo documento ao cumprir uma ação administrativa? Quer dizer, eu produzo, seja lá no gabinete do prefeito, do secretário, seja lá no departamento que eu trabalho. Eu produzo o documento, eu produzo para quê?
para que ele tem um trâmite, ele passa em que setores, em que unidades, qual o conteúdo, quer dizer, o assunto das informações registradas, por quanto tempo ele é útil para o produtor do documento e qual o destino final. O que eu faço com isso? Depois que ele serviu a necessidade primeira da administração, o que eu faço com isso? Tem outras questões para saber, pode passar. Também eu preciso saber o modo como os órgãos se estruturam, como eles executam suas funções, atividades, para compreender como o documento é produzido e acumulado. Né? Eu tenho que entender que o documento é o resultado de um ato desenvolvido e, na maioria das vezes, você repete isso cotidianamente. Né? Muitas vezes sem pensar, sem refletir. E daí, muitas vezes, esse cotidiano faz gerar uma massa documental acumulada, porque ela é tão, vamos dizer, conhecida pelas pessoas, que as pessoas conhecem a organização do arquivo no olho e não com questões técnicas, né? A sua produção ocorre quando o órgão tem algo a cumprir, a provar, a determinar. São os vários objetivos de uma produção documental. E após o registro dessas informações, tá, é necessário mantê-los, conservá-los, acessá-los, por razões administrativas, por razões técnicas, por razões legais, fiscais, probatórias, culturais e históricas. Todas essas razões existem. Algumas em alguns documentos, todas essas razões, algumas só presentes em alguns dos conjuntos documentais. E quando eu falo aqui de diversos suportes, a gente, por mais que nós tenhamos hoje uma proximidade ou uma vinculação muito grande com o registro da documentação textual, o papel, o suporte, hoje em dia nós temos milhares de suportes, a maior diversidade de suportes de documento. Papel, mídia magnética, microfilme, películas fotográficas, cinematográficas, mídia digital para todos, tanto o textual como a imagem, quanto o som, quanto o desenho. Então, nós lidamos com isso. Algumas instituições, algumas secretarias mais com uma tipologia, outras com outras, mas todas essas suportes estão presentes na documentação. Então, pode voltar só um pouquinho atrás. Então, essa questão, quer dizer, eu necessito saber disso tudo, porque eu tenho que responder quando eu digo é necessário mantê-los, conservá-los, acessá-los. Então, essa base é a que vai propiciar a gestão de documentos, garantir a produção documental, tá? De uma forma adequada, no suporte adequado, mas para que eu possa manter, conservar e acessar. Por essas razões, todas que estão arroladas aí. E são essas razões que vão me ajudar na hora da definição lá da tabela de temporalidade. Porque se eu tenho uma razão legal, fiscal, com certeza eu tenho uma base legislativa me dizendo: eu preciso manter e conservar esse documento por tanto tempo, para direitos, deveres, ações jurídicas, uma série, fiscalização de órgãos de controle ou não, fiscalização pela própria prefeitura, direitos de servidores, tudo isso tem um embasamento legal, fiscal. Prova também, a área de pessoal tem uma série de documentos probatórios para garantir a vida do servidor, os benefícios que ele terá após o cumprimento do seu tempo de serviço na prefeitura, a questão de emissão de certidões de tempo de serviço, tudo isso está voltado com a questão dos documentos probatórios. As culturais históricas estão associadas a essa temporalidade que objetiva a guarda permanente. Não só o documento vir para o Arquivo Geral da Cidade, como também servir para a memória, o patrimônio, as pesquisas acadêmicas e todas essas situações. Né? Então eu tenho que começar. Eu tenho que começar elaborando o plano de classificação, o código de classificação de documentos de arquivo. Tá? O código de classificação, primeiro, ele tem que permitir a articulação entre os conjuntos documentais produzidos, formadores dos arquivos, e as funções e as atividades exercidas pelo produtor.
Ele deve permitir organizar e ordenar os documentos. Então, primeiro eu organizo e depois eu vou ver como eles são ordenados. Então, aquela questão que vocês sabem, ordenação cronológica, alfabética, numérica, isso continua existindo, isso é legal, isso é certo. Mas depois o documento identificado, depois o documento classificado. Primeiro eu classifico, identifico o conteúdo, o documento, depois eu vou ver a melhor maneira de ordenar e ter acesso a esse documento é na ordem numérica, na ordem alfabética, porque é mais fácil de localizar, mais fácil de dar acesso, porque eu recupero com maior facilidade lá no meu sistema a matrícula do servidor, o nome do interessado ou do contribuinte, dependendo da prefeitura ou da secretaria que eu estou falando. Então, organização e ordenação são fundamentais, mas elas seguem o processo da classificação. Ele é consequência de um trabalho feito com a classificação do documento. Isso para possibilitar o acesso às informações de forma rápida, eficiente e segura. Olha que trio maravilhoso. Todo mundo quer isso hoje, ainda mais com a tecnologia na ponta do dedo. Rápido, eficiente e seguro. Eu quero informação precisa, eu quero que ela venha rápido, quanto mais rápido melhor, quanto mais eficiente também. Tá? Então são palavrinhas que todo mundo busca. Nós buscamos como um usuário em qualquer prestação de serviço. Ninguém gosta de demorar para receber uma resposta, ficar num call center, ficar num balcão de um protocolo. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ir atrás do seu processo, correr os vários andares aqui da prefeitura, atrás da sua documentação, como a gente fez. Todo mundo quer rapidez, eficiência, eficácia, tá? E segurança e precisão nas informações. Então é para isso que eu classifico o documento. E deve, logicamente, assegurar que a prática da avaliação se constitua numa atividade essencial para a racionalização do ciclo de vida dos documentos. Racionalizar, ou seja, cada vez mais eu ter controle do que fica na fase corrente, na fase intermediária, o que vai para permanente, mas isso a racionalização está associado a cada vez procedimentos mais aperfeiçoados, mas ao mesmo tempo mais simplificados. Então, a partir daí é que a gente coloca como princípio norteador da elaboração de um código de classificação de documentos a sua relação com a função. Ou seja, os documentos públicos devem ser classificados em relação à função, pois o documento, ou seja, o ato, o registro documental, que é o fim dessa linha, ele resulta do exercício da missão, das atividades, das ações que geram os registros documentais. Né? Então, esse é o princípio norteador. E o grande desafio de se elaborar um plano de classificação. A construção de um plano de classificação exige uma série de conhecimentos. Eu não tiro da cartola. Né? E cada secretaria, na sua atividade finalística, terá um plano de classificação diferente a Secretaria de Educação tem funções e atividades diferentes da Secretaria de Saúde e da de Transporte. Então, os planos de classificação e as tabelas de temporalidades ligadas às atividades finalísticas serão diferentes, porque a função é diferente, a missão é diferente, a função é diferente, as atividades também. Agora, o maior desafio para o arquivista, para o profissional, é converter a complexidade da sua construção em simplicidade no momento da utilização do instrumento. Porque quem está lá na ponta, no protocolo, na classificação, na secretaria, precisa ter facilidade para aplicar esses instrumentos. Até se ele for jogado, for uma ferramenta dentro de uma base de dados, ele tem que ser simples, ele tem que fazer remissivas, ele tem que facilitar o servidor no momento da classificação, para não gerar dúvidas no momento da abertura de um processo, da produção de um ofício, da classificação de um relatório, tá? Então é uma complexidade para elaborar, mas é simples, tem que ser simples no momento da utilização. Então esse é um desafio.
não conheço se a prefeitura adota, mas ao longo do tempo eu sei que ela tem um código para atividade meio, né? Que é comum a todas as áreas, porque a atividade meio, que é pessoal, transporte, comunicação, orçamento, finanças, ela é comum, tá? Então tem essa facilidade, mas para as áreas finalísticas, cada um tem que construir o seu objeto, tá? Em termos de ferramenta instrumental para facilitar a classificação. E a seguir, aí a gente passa para a questão da avaliação. Tem um instrumento de classificação, tenho identificado o conteúdo dos meus documentos, eu vou avaliar. Que a avaliação consiste em identificar os valores dos documentos, fixar os prazos de guarda corrente e intermediário e determinar a destinação final, ou seja, a eliminação à guarda permanente. E o resultado é a elaboração da tabela de temporalidade e destinação de documentos. Simples em 3 palavras, não, muito difícil, não é fácil. Tá? Mas esse é o objetivo, que a tabela de temporalidade é o resultado, é um produto. Tá? É um produto que vai levar a eu pensar nessas questões. Primeiro, eu falei em valor documento. Eu acho que quem já atua na área dos arquivos já deve estar familiarizado com essas expressões, valor primário e valor secundário dos documentos. Tá? Valor primário é aquele que está ligado, como a própria palavra diz, refere-se ao uso administrativo, à razão primeira da criação do documento e ao período de retenção necessário ao cumprimento dos fins administrativos, legais e fiscais. Esse valor é fácil de ser identificado, porque ele nasce com a própria produção do documento, é a razão. Por isso que é aquela pergunta que eu fiz lá, por que o documento é produzido? Quando eu sei por que ele é produzido, qual é a função dele, eu sei se ele é para uma finalidade administrativa, legal, fiscal. Tá? Porque o documento, gente, não nasce para virar arquivo permanente. Vamos ter isso bem claro. Nós estamos dentro da instituição arquivística, dentro do arquivo geral, mas o documento não nasceu para ser arquivo, não nasceu para ser utilizado para a história. O documento nasce com fins administrativos, legais, probatórios, fiscais, e é dessa finalidade que eu vou identificar o valor primário. A partir desse uso, dessa identificação, é que eu vou atribuir ou identificar nesse mesmo documento um uso com o seu valor secundário, ou seja, o uso do documento para outros fins que não aqueles para os quais eles foram inicialmente criados, passando a ser considerado fonte de informação e pesquisa para terceiros aí o mais amplo do cidadão, pesquisador acadêmico, usuário e para a própria administração. A gente tem que ver que a documentação de guarda permanente, ela também tem valor, também tem interesse, também é fonte de informação para a própria administração. Tá? Então, identificado esses valores, tá? Eu vou aí estabelecer o que aí sim, a construção da tabela de temporalidade, que são os prazos de guarda. Tá? Ou seja, a determinação de prazos legais a serem cumpridos, que aí a gente chama de prazos prescricionais, prescreve o direito, prescreve o dever, prescreve a ação jurídica que eu posso entrar em relação aquele conjunto documental, a frequência de uso das informações. Quanto mais frequente o uso pela própria administração, maior importância, maior cuidado eu devo ter com essa documentação para poder dar continuidade do acesso. Se eu começar a falar em questão de gestão de documentos eletrônicos, os documentos digitais, quanto mais eu preciso de acesso, mais eu tenho que garantir a gestão deles, porque a mudança de tecnologia muitas vezes fazem com que eles sumam, com que eles desapareçam. Então, quando eu falo de suportes eletrônicos, digitais, a mídia que hoje muitos documentos já estão sendo produzidos, eu preciso pensar em gerir, acessar e preservar tudo ao mesmo tempo.
Não é como o papel que o tempo preservou para a gente, né? E hoje a gente tem condições, muitas vezes, de restaurar, como vários procedimentos foram feitos aqui, né, no Arquivo Geral da Cidade, com esses projetos de resgatar esses documentos que foram preservados pelo tempo, não foram comidos, ou não foram molhados, ou não foram destruídos por uma série de questões, e hoje estão sendo restaurados e estão sendo acessíveis. No meio digital isso não vai existir, porque no meio digital eu preciso do hardware, eu preciso do software, eu preciso preservar toda uma tecnologia para poder ter acesso, para ler o documento, para manter o documento. E hoje a tecnologia é muito rápida, a obsolescência tecnológica nos faz perder muitas informações. A gente perde na casa da gente quando dá um problema no computador, então imagine as grandes bases de dados, toda uma preocupação que a gente tem que ter. E um outro elemento que a gente tem uma preocupação no momento da avaliação é com a existência de outros documentos, tá? Com as mesmas informações, ou seja, documentos recapitulativos, que é muito comum na administração, nos documentos seriados, ou que são feitos mensalmente, semestralmente, anualmente, que aí você vai recapitulando, consolidando as informações, que isso também é um elemento que muitas vezes facilita o processo de avaliação. E aí a gente tem a construção dessa tabela de temporalidade, que é a função dela como instrumento de gestão arquivística dos documentos, é singular, ou seja, ela é única, por isso todo mundo deseja. Eu digo que é o objeto de desejo do arquivista ter uma tabela de temporalidade no seu órgão, tá? Para poder resolver todas as questões. É orientar os técnicos na tarefa da seleção dos documentos a serem eliminados após cumprirem os prazos de guarda na corrente intermediária e daqueles que serão preservados, tá? O objetivo também de orientar daqueles que serem preservados como de guarda permanente. Então, ela é única, ela é singular, todo mundo deseja, quando consegue, resolve uma boa parte dos problemas. Continua a questão de acesso, de manutenção, de guarda, mas o controle do ciclo de vida fica realmente racionalizado. E aí, eu venho falar só um pouquinho, né, que eu acho, quer dizer, quem faz tudo isso? Né? Sou eu, arquivista, sozinho, lá no meu cantinho, atrás da minha mesinha, ou atrás daquele móvel do arquivo, da estante, não. Isso não é trabalho de um Hércules, isso é trabalho de uma comissão permanente de avaliação, que, pela legislação municipal, ela é obrigatória em cada órgão e entidade, né, através do artigo 24 do decreto 22.615, de 30 de janeiro de 2003. Pode passar. O que diz esse artigo, tá? O que ele fala a respeito das comissões permanentes de avaliação do documento? Em cada órgão e entidade da administração pública municipal será constituída a comissão permanente de avaliação, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada em seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para a guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor, isso tudo sob a orientação do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que tem entre uma das suas múltiplas funções, né, a gestão da documentação produzida no âmbito da prefeitura, né, dos órgãos ou da administração pública municipal. Tá? Esse artigo é o artigo 24 do decreto, ali ficou faltando o número, é 2003, né, que regulamenta a lei de 2002, que dispõe sobre a política municipal de arquivos públicos e privados. Né? Então, o decreto é 2003, ficou faltando um númerozinho na hora que eu... Então, com isso, eu quero concluir, que eu acho que eu já ocupei bastante o tempo